Maristela, querida, está me vendo? Eu estou, querida. Ah, agora sim! Tudo bem? Seja muito bem-vinda, ao contrário. Obrigada. Está me vendo bem aí? Eu tô te vendo sim, tô te ouvindo também, que coisa boa. Querida, é sua primeira entrevista literária? Não, eu já participei de uma outra live, agora a entrevista é a primeira. Que maravilha! Mas essa outra live foi falando do livro também? Foi falando da minha história também, e eu falei do livro, Que Foi, bacana, você porque fala, pode falar. eu participo de uma associação que chama Integral Uma, que é de mulheres empreendedoras. Ah, que Eles, quando você interessante. entra para a associação, aí eles fazem uma live de abertura. Ah, entendi. E você é de onde do Brasil? Eu sou do sul de Minas, de uma cidade pequena chamada Divisa Nova, mas fui criada, cresci em Alfenas, que Alfenas é próximo de Divisa Nova. Eu cresci em Alfenas, estudando que em Alfenas os estudos são melhores, né? E daí eu fiquei lá até 21 anos, daí que eu vim para São Paulo. Ah, quer dizer, sul de Minas é de onde você é, mas hoje você vive em São Paulo, é isso? Eu vivo em São Paulo desde 84, desde os 20 anos. Que maravilha! Eu adoro Minas. Tô doida para largar o Rio de Janeiro para ir embora para Minas, gente. Adoro a terra, adoro as pessoas, a comida, a cultura. Acho Minas sensacional. Você conhece o Rio? Olha, eu já fui lá no Rio, mas não conheço muito bem, não. Mas eu já fui lá umas 2 vezes. Mas só de passagem, assim, não fiquei lá passeando nos pontos turísticos, nada disso. Entendi. Muito bem. Bom, eu tô Mas aqui com. eu Ah, gosto muito de viajar, sabe? Eu já viajei, no meu livro eu conto a história das minhas viagens. isso é muito legal. A gente, inclusive, né? Eu tô aqui com ele digital. Ecloda-se, transformação existencial. Você tá com o teu livro físico aí em mãos ou ele não chegou para você? Eu Ah, tenho, que ele está aqui, ó. delícia. Acho que está parecendo invertido, né? Não, não, mas dá para ver. Tá linda essa capa. Essa capa quem fez foi o meu sobrinho, que é fotógrafo. Ele me ajudou a compor a capa. Que maravilha! Agora, tem um simbolismo nessa capa, né? Essa borboleta dentro da lâmpada. Como é que surgiu a ideia dessa capa, ô Maristela? Olha, eu me reuni com meu sobrinho e a gente compôs a ideia junto. Ele me ajudou, entendeu? Que ele é fotógrafo, artista plástico, e a gente compôs assim, a capa junto. A lâmpada foi ideia dele, e a borboleta já era minha ideia por causa do nome do livro, né? Que significa uma transformação existencial. A lagarta não se transforma em borboleta, não tem um voo, uma libertação. Sim. Então, e a minha ideia era essa mesmo, é essa mesmo. Olha que linda que ficou. É justamente essa borboleta dentro dessa lâmpada e ali no resto da capa, no fundo, a gente tem a constelação e parece que o planeta embaixo, né? Gente, essa capa tá linda. Eu adorei. Você publicou esse livro quando? Foi agora em 2023? Foi em 2020, setembro de 2020. Foi em plena pandemia. Ah, já tem aí
Um Chão, né? Setembro de 2020. É a tua única obra publicada? Publicada é. Eu já tinha ensaiado de publicar uma outra, mas não deu certo, eu não consegui publicar isso logo no começo, depois da faculdade de jornalismo, que eu fiz faculdade de jornalismo na PUC São Paulo. Entendi. Agora, o Ecloda-se, Transformação Existencial, como é que foi a escolha desse título, Maristela? Porque só por si o Ecloda-se já chama atenção. Como é que esse título surgiu? Foi antes, durante, no final? Como é que foi essa projeção do título da obra? Olha, mais uma vez os meus sobrinhos envolvidos, esse meu sobrinho e alguns outros. A gente fez um almoço em casa e eu já estava com o livro praticamente pronto, mas eu precisava do título. Daí no almoço com meus sobrinhos, eles são todos jovens. Aí a gente começou a pensar no nome, entendeu? E foi uma coisa conjunta. Aí esse meu sobrinho, que é fotógrafo, traduziu bem e falou Ecloda-se. Aí ficou Ecloda-se, e daí veio o subtítulo, que é a transformação existencial, porque é justamente isso que aconteceu na minha vida, uma transformação existencial, entendeu? Desde jovem, desde que eu morava em Alfenas, eu já tinha essa coisa de ficar buscando autoconhecimento. Eu me inscrevi com 17 anos na Rosa Cruz, aquela ordem AMOR de Curitiba, para estudar esses assuntos filosóficos. E isso até me afastou um pouco dos estudos da escola, porque eu queria só saber daqueles assuntos. Aí eu recebia as monografias, tal, fazia ritual da iniciação, como tem na Rosa Cruz. E daí eu me interessava sempre, me interessei por esses assuntos de autoconhecimento, filosofia, misticismo, espiritualidade, essas coisas, sabe? Isso sempre me chamou muita atenção. Ah, e isso tá. Eu Maristela, tá me ouvindo? Eu estou te Ah, é ouvindo, porque deu Tia. uma, Deu uma sumidinha na sua imagem, mas já voltou. deu uma parada aqui, porque eu estava ajeitando. Pronto. Você estava falando, né, dessa pegada mística e espiritual. Isso é bem legal. Eu gosto também do assunto. Recebo muita gente da área aqui, especialista, que vai cada vez mais evidenciando esse lado esotérico. O teu livro, quando você fala em transformação existencial, o que você quer dizer com isso? Até porque você falou, Monique, esse subtítulo realmente tem muito a ver com a minha vida, com coisas que aconteceram. O que você quis dizer com transformação existencial? Porque é assim, eu vou falar um pouco, assim, depois que eu vim para São Paulo, eu fui criada em Minas pela minha família, minha mãe, meu pai. Eles eram muito católicos. E a minha mãe me levava na igreja e rezava terço e era muito católica. Aí depois, mas eu sempre com essa busca, aí quando vim para São Paulo, com 20 anos, eu comecei a frequentar o espiritismo. O espiritismo, por quê? Porque eu via que na religião católica eu tinha recebido muitos bons princípios, uma educação muito boa da minha família, da minha mãe, do meu pai, e como influências muito construtivas, né? Como pessoa e tudo, recebi uma influência muito boa. Mas eu queria mais, eu queria aprender mais. Então eu entrei para o Espiritismo. Eu morava ali na Bela Vista, perto da Federação Espírita. Aí eu comecei a frequentar a Federação Espírita. E daí eu frequentei 8 anos a Federação Espírita, sabe? E eu gostava de ler, de assistir as palestras.
Não cheguei a fazer nenhum curso lá, mas eu gostava muito de estudar, de ler os livros. E esse lado espiritual sempre foi forte na minha vida, né? E então, esse caminho continuou na minha vida depois, porque depois que eu saí do Espiritismo, eu fui procurar outras linhas de conhecimento de espiritualidade, e nesse livro conta essa história, entendeu? Aí entrei no racionalismo cristão, eu entrei no budismo, e eu fui buscando, entendeu? Depois eu entrei na conscienciologia e projeciologia, que é uma neociência criada pelo Valdo Vieira, que é mineiro, que já é falecido. O Valdo Vieira criou a conscienciologia e a projeciologia. Você já ouviu falar? Não ouvi falar ainda. Vou até Então, pesquisar. a sede do CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Consciência, lá em Foz do Iguaçu. E ele escreveu muitos tratados, ele tem livros grossos, assim, imensos, grandões, e ele escreveu o livro Projeciologia, porque ele teve muitas projeções durante a vida, escreveu um tratado sobre projeciologia. Ele fez pesquisa no mundo inteiro sobre as obras que falavam de projeciologia. E outra coisa, desculpa estar falando do Valdo Vieira, mas faz parte da minha história, porque eu frequentei mais de 20 anos depois o IPC, que é Instituto de Projeciologia e Conscienciologia, aqui em São Paulo. Eu fui até funcionária, que era chamada de duplo vínculo. Eu era funcionária e voluntária. E estuda a conscienciologia, estuda as manifestações da consciência e os poderes parapsíquicos, além da projeciologia, os poderes da mente, sabe? E as manifestações da energia também. Assim, nos cursos tem muita prática, muita teoria, assim, muito conhecimento a respeito, né, desses assuntos, chakras, energia, circulação de energia, várias coisas. Então, eu não parei no espiritismo, eu não abandonei o catolicismo, eu não abandonei nenhuma religião. Assim, eu não tenho religião, mas eu tenho espiritualidade, entendeu? Eu gosto do lado espiritual. Hoje em dia eu pratico o Ho'oponopono, conhece o Ho'oponopono? Já ouvi falar, mas não conheço Então, em si. eu faço a oração do Ho Oponopono todo dia, que é a sabedoria havaiana de cura, que a gente ora pelos antepassados, porque você sabe que os antepassados influenciam na nossa vida atual? Sim, com certeza. Então, os antepassados que eu falo, até o meu pai, a minha mãe, meus avós, e é toda a nossa linhagem que vem desde antigamente. Então, o Ho Oponopono tem uma oração que fala dessa linhagem, e eu gosto muito, me identifico, aí eu pratico, sabe? Mas eu fui criada com a minha mãe orando o terço. Ela orava o terço em casa, na sala da casa, e levava a gente para orar junto, entendeu? Então, esse lado espiritual sempre foi bem forte para mim. E outra coisa, eu me interesso também pelo lado psíquico, né? Os poderes da mente, gosto de ler livro que fala desses assuntos, sabe? Que maravilha! Ó, eu vou te falar que eu compartilho com toda essa ideia. Eu sou kardecista, minha base é kardecista, eu vim do kardecismo, minha família, metade dela é católica, conheço alguma coisa do budismo, inclusive a oração diária deles, né, que os budistas fazem. O Nam-myoho Renge Kyo, que é uma
tem toda uma pegada através dessas palavras ditas diariamente. Eu aprendi um pouquinho sobre o budismo, amo, adoro. E esse trabalho no kardecismo, no centro, dentro da espiritualidade, eu também sou muito conectada. Então, eu compartilho aí dessa sua experiência, né, dessa vivência. Você tem mais do que eu, obviamente, por causa dos setores, algumas coisas você conhece, e eu não conheço, e vou pesquisar aqui. O teu livro, então, o Ecloda-se, Transformação Existencial, ele vai englobando essas suas camadas através da experiência espiritual. Você vai colocando na tua obra cenários, paisagens, enfim, uma linguagem ali através das suas experiências, é isso? Sim. Eu gostaria, pode acrescentar mais uma coisa. Eu também, você conhece o Japamala? O Japamala, Não. o terço indiano. O terço indiano, você vai rezando igual o terço católico, você vai orando, só que não são orações tipo Pai Nosso, Ave Maria. Você vai fazendo tipo um mantra, sabe assim? Tipo assim, você vai pegando cada continha falando: a prosperidade bateu em minha porta e eu abri. A prosperidade bateu em minha porta e eu abri. Essa frase eu aprendi com o William Sanches, porque ultimamente, desde a pandemia, eu conheci o William Sanches. E o William Sanches, você conhece o William Sanches? Não. Ele é espiritualista também, e ele tem 20 e poucos livros, uns 3 ou 4 best-sellers, e ele tem muito curso, dá muita palestra e faz muita coisa sobre o poder da mente, o poder da mente não, sobre a influência da espiritualidade, da nossa prosperidade, da lei da atração, né? Ele fala muito da lei da atração. Então, eu comecei a seguir ele e comecei a fazer muitas mentalizações que ele tem sobre prosperidade da mulher e outras coisas, falando de lei da atração, física quântica, essas coisas. Então, foi uma continuidade que eu dei. Ultimamente, eu não estou mais frequentando o IPC, né? Eu estou fazendo a minha espiritualidade independente, assim, sem frequentar nenhum instituto específico, entendeu? Mas continuo agora com a lei da atração. Eu faço mentalizações. Tem muita gente que faz isso hoje em dia, de estudar a física quântica, a lei da atração, né? Tá bem na moda esse assunto. Sim, a lei da atração, ela é implacável, assim como a lei do retorno, né? A gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente está exatamente no local que a gente deveria estar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa, com o que a gente joga para o universo, porque ele devolve e tudo que a gente atrai. Esse equilíbrio, né, emocional, psíquico, ele é trabalhado diariamente, por isso é tão importante. Então, o livro diz o seguinte: com uma linguagem acessível e em cenários ricos de personagens e paisagens, a autora relata suas experiências enfrentadas na juventude, onde passou por momentos conflituosos de angústia, alienação e envolvimento com drogas. Esse teu livro é uma autobiografia? É autobiográfico. Eu, na juventude, eu tive uma fase bem complicada, assim, além dessa busca de autoconhecimento, desse envolvimento com a Ordem Rosa Cruz, de ficar estudando essas coisas, eu me envolvi também com o pessoal lá da minha cidade, tudo, as amigas, e o pessoal que estudava no colégio, a gente começou a se envolver com drogas, com mais maconha. E daí, isso aí também me dispersou dos estudos. Eu acabei
tomando bomba na escola por conta disso, aí juntou uma coisa com outra e acabei, sabe, dispersando dos estudos. Eu só voltei a estudar, a levar a vida mais a sério, quando eu vim para São Paulo e mudei de ambiente e comecei a estudar, entendeu? A trabalhar e fazer outras coisas. Daí eu me dispersei desse caminho de ficar usando drogas, usando maconha, essas coisas. Mas isso foi uma fase da minha vida. Mas não era esse uso, não era nada de maldade, era com muita ingenuidade que a gente usava droga. Era assim, para curtir um pôr do sol, para tocar violão, para tomar uma cervejinha no barzinho. Era uma coisa muito ingênua, não tinha maldade. Sabe, não tinha nada de criminalidade, de envolvimento assim com coisas mais sérias, entendeu? Era uma coisa assim de curtir a vida. Paz e amor, sabe? Paz e amor. Muito bem. Você fala aqui de personagens e paisagens. Você disse também que é uma obra meio que autobiográfica. Você colocou pessoas conhecidas na tua obra com nomes diferentes? Ou você colocou pessoas do seu convívio, da sua vivência ali de forma explícita na tua narrativa? Olha, em princípio eu tinha colocado nomes fantasia, mas depois de conversar com uma pessoa conhecida, um amigo, que já era escritor, ele falou, não deve usar numa autobiografia nome fantasia. Aí eu peguei e mudei, entendeu? Eu peguei e coloquei o nome real das pessoas. Porque eu conto a minha história desde a infância. A minha infância na fazenda, lá em Minas, as minhas primas, os meus primos, a minha infância, o cavalo, a borboleta, não sei o quê. Tudo aquilo que eu curtia na fazenda, entendeu? Quando ia na colheita do café, tudo aquilo que eu curtia quando era criança, que eu vivia na fazenda também, que meu pai era fazendeiro. Então eu estudava na cidade, ia para as férias para a fazenda, fim de semana. Então eu curtia muito a natureza, entendeu? Gostava de olhar as estrelas, eu ficava mentalizando quando olhava as estrelas, e lá em Minas, na natureza, na fazenda, a gente via muito céu estrelado, entendeu? E eu entrei numas, você vê que eu entrei numas que eu queria ser abduzida, aí eu ficava olhando as estrelas e eu queria ser abduzida. Entendeu? Muito Eu bom viajava, sabe a pessoa isso. que viaja na maionese? Assim, eu viajava mesmo na maionese. Eu queria Você ser conhece São Tomé das Letras? Eu já fui lá, eu fui acampar uma vez com uma amiga e lá, São Tomé, você sabe a fama que tem negócio de Sim, então, sim. e Alfenas também não é diferente, não. E outra coisa, São Tomé tinha gente fazendo chá de cogumelo lá. Eu não tomei o chá de cogumelo lá, mas tinha gente fazendo chá de cogumelo lá na noite, curtindo a A noite, entendeu? famosa ayahuasca. Não era ayahuasca, é um Não? cogumelo que eles pegam na natureza e fazem um chá, e daí dá alucinação. Esse caminho, ó, eu vou falar de coisa muito desvirtuada. Desvirtuei, mas não sou. Esse caminho, no meu livro, tem várias orientações, várias citações do perigo que é a pessoa se envolver com drogas e se perder nesse caminho. Por isso que eu resolvi fazer esse livro, para orientar os jovens a não se perderem no mundo das drogas, do vício, desse tipo de coisa, entendeu? Porque eu fui fazer um curso lá no CAEC, lá no Centro de Altos Estudos da Consciência, sobre programação existencial.
Esse curso existe lá em Foz do Iguaçu, é o Laine Losch que é responsável. E aí tinha um exercício que era para você fazer um projeto para o futuro, de alguma coisa que você queria fazer. Eu fiz uma descrição do livro que eu queria fazer e do que eu queria. Eu queria ajudar os jovens a não se perderem nesse caminho de drogas, entendeu? Nesse caminho de uso de substâncias químicas e coisas desse nível. Por isso que eu falo que é transformação existencial, entendeu? Porque eu não me perdi nesse caminho. Não foi um caminho sem volta. Foi um caminho que eu passei, mas depois eu me recuperei, me tornei uma pessoa mais responsável, fiz faculdade, entendeu? Sim. E trabalhando, estudando sempre. Agora tem uma história bem interessante no meio disso tudo, que é o seguinte, eu tomei, lá em Alfenas, meu pai morava na fazenda e eu morava com meus irmãos em Alfenas, né? Eu tomei bomba no terceiro colegial 3 vezes. Aí o meu pai me chegou, conversou comigo, falou: minha filha, eu quero que você estude. Se você não quer estudar, o problema é seu. Da agora para frente eu não vou fazer mais nada para você estudar. Eu quero que você estude, mas você não quer ficar nessa vida, então você vai estudar se você quiser. Só que tem o seguinte, ele não sabia das drogas. Meu pai não sabia, nem minha mãe. Eu nunca dei essa bandeira para eles. Eles não sabiam de nada, que a minha turminha, minhas amigas, ele não sabia de nada disso, entendeu? Para ele era inocente nesse ponto. E isso acontece com muitos jovens, muitas famílias. O jovem está usando droga e a família nem sabe. É verdade. E às Essa vezes a pessoa se conscientização, perde. né? Exatamente. Isso é muito importante, né? Essa conscientização quando a gente fala de uso de substâncias químicas ilícitas, o que pode acarretar na vida de um jovem, enfim, principalmente aquele que está em desenvolvimento, onde tem uma expectativa grande voltada academicamente ou para o futuro. Então, realmente, essa conscientização é importante. O livro continua aqui. Essas situações são mais propensas de ocorrerem nessa fase, repleta de indagações e crises de identidade. Exatamente isso que a autora estava falando. Essa fase juvenil, onde os hormônios estão à flor da pele, onde as indecisões, as questões, a pressão familiar e dentro da sociedade faz com que o jovem procure alguma coisa para se abster. Às vezes é uma droga, às vezes é o álcool, que é uma droga lícita, né? Então, esse cuidado nesse desenvolvimento é muito importante. Porém, seu mérito foi ter conseguido superá-las. A nossa autora conseguiu passar por essa fase da melhor maneira possível. Tem gente que realmente não consegue, ou seja, entra nesse caminho das drogas sem volta. Na busca pelo autoconhecimento e no enfrentamento diário das dificuldades impostas pela vida, nos identificamos ao encontrarmos as respostas que buscamos para superarmos nossos desafios. Agora é com você. Leia, reflita e ecloda-se. Ô, Maristela, eu estava vendo aqui as avaliações do pessoal no teu livro e todo mundo tem algo que é muito comum. Eles dizem que você usa bastante termo técnico na tua obra. Que termo técnico é esse que você traz na tua autobiografia? Olha, são da Conscienciologia. Dá licença que eu vou ter que abrir a porta aqui, mas eu estou falando com você. Tá. Eu vou sair aqui da onde eu estou, mas eu vou continuar falando com você. Tá bom.
Então, termo técnico, na conscienciologia e na projeciologia, o Valdo Vieira criou muitos termos técnicos. E como na época que eu escrevi o livro, eu estava bem envolvida ainda com a conscienciologia, eu escrevi muitos termos técnicos. E daí que é por isso que, tipo, psicossoma, que é o corpo emocional, energossoma, que é o corpo total, que é na Conscienciologia a gente tem o corpo mental, o corpo espiritual, o corpo energético, o corpo físico, o corpo emocional, e eles usam muitos termos, entendeu, e eu falei muito nesses termos, porque eu ainda estava bem envolvida, você entendeu? Sim, sim. Entendi. Eles dizem aqui também que essa sua coragem de se expor foi muito gratificante, porque não é todo mundo que tem essa coragem de expor, principalmente uma fase conturbada, que foi a fase em que você vivenciou. Então, eles te elogiam bastante aqui por essa coragem. Como é que você, ao longo dessa construção desse teu primeiro livro, você se sentiu? Como é que você enfrentou colocar no papel experiências que poderiam ter sido muito diferentes e te levado para um outro caminho, aonde você não estaria agora aqui com a gente? Como é que foi para você colocar isso tudo no papel, publicar e se expor? Olha, realmente algumas pessoas que leram falaram que a minha coragem, eu estava sendo muito corajosa de colocar isso no livro, né? Mas, enfim, eu demorei 5 anos para terminar o livro, sabe? 5 anos. Mas eu consegui terminar com a ajuda também dos meus amigos. Porque eu escrevi o livro, mas eu enviei para os amigos, alguns amigos, e eles me deram feedback, fizeram comentários. Eu cito no livro quem foi que me ajudou nos agradecimentos, eu cito quem foi que me ajudou. Algumas pessoas me ajudaram. Eu enviei o livro, elas fizeram comentários, aí eu recebia, passava os comentários. Por isso que demorou 5 anos, entendeu? Porque desde que eu tive a ideia de escrever o livro até a conclusão, foi assim, esse processo. Vários amigos me ajudaram também a concluir, entendeu? A colocar as minhas ideias, fizeram críticas e eu fui me aprimorando, né? Exatamente, isso é muito legal, né? Esse feedback. Agora, eu vi aqui que você publicou esse livro pela Chiado, a Chiado Books, né? A Chiado, que a Chiado é uma editora portuguesa, só que ela tem a sede no Brasil. E a Chiado, ela publicou e eles têm um esquema diferente. Por exemplo, eles não distribuem o livro para todos os lugares. Eu tive que estou fazendo ainda a divulgação. E eu, por exemplo, está vendendo na Livraria Cultura, mas eu fui na Livraria Cultura e eu consegui que eles vendessem o meu livro. Eu consegui, inclusive, fazer o lançamento lá, através de amizade, entendeu? Através de um amigo, eu consegui fazer o lançamento na Livraria Cultura, que foi só depois que as livrarias voltaram a fazer lançamento, depois da pandemia que eu fiz o lançamento. Foi em 2022 o lançamento na Cultura. E daí eu consegui colocar na Martins Fontes, eu consegui na livraria do Espaço, do Espaço Itaú de Cinema, e em alguns lugares eu consegui colocar o livro. E fora isso, eu paguei
o valor, né? Um valor de R$ 6.000 para ficar com 250 livros. E esses 250 livros eu distribuí, vendi para os amigos, para os conhecidos, para os parentes, para os sobrinhos. E eu ainda tenho livros, entendeu? Para vender. E Que eu maravilha! eu toda semana eu arrumo alguém para pegar o meu livro, para fazer foto, para postar nas redes sociais. Entendeu? Isso é muito legal, né? Essa dinâmica com a internet. Como é que foi o lançamento presencial na Livraria Cultura? Olha, foi ótimo, foi maravilhoso. Eu tenho umas fotos nas redes sociais e no meu canal do Instagram, no Facebook. Foi muito legal, foi bem legal mesmo. Não teve muita gente, não, mas meus sobrinhos, meus irmãos e alguns amigos, entendeu? Mas foi bem legal. Ah, entendi. Agora, quando a gente fala aí de publicação, né? Você tem projetos para 2024? Tem livro novo chegando? Como é que tá isso? Olha, eu comecei um novo livro, mas atualmente eu estou trabalhando como corretora de imóveis. Eu fiz o curso, tirei o Cresce depois da pandemia, porque eu estava sem trabalho, sem perspectiva, sem trabalho. Daí eu resolvi fazer o curso de corretora de imóveis, o TTI. Aí depois eu consegui um estágio através de uma amiga que me indicou para a Fernandes Mera, Imobiliária Fernandes Mera. E ela me indicou e eu estou na Fernandes Mera há 3 anos, trabalhando como corretora de imóveis. Daí que eu estou um pouco sem tempo. Eu estou com o segundo livro iniciado, mas está um pouco parado, na verdade. Mas as ideias continuam surgindo, entendeu? Continuo com ideias, de vez em quando eu escrevo alguma coisa, mas eu preciso de um tempinho para cuidar, né? Porque o outro livro eu escrevi até 2 horas da manhã. Começava a escrever meia-noite e ficava até 2 horas da manhã escrevendo todo dia. E agora eu estou dormindo mais cedo, daí eu não estou conseguindo esse horário para escrever, entendeu? Entendi. Agora, o que os leitores podem aí esperar de Ecloda-se, transformação existencial? Olha, eu não falei para você que, além dessa história toda, tem as minhas viagens, que eu não te falei das minhas viagens. Porque, deixa eu explicar para você. Eu viajei, eu morei em Portugal, eu queria morar fora do país. Em 99, eu resolvi ir para Portugal, fiquei lá até 2001 morando em Portugal. Depois eu voltei para o Brasil e consegui a dupla nacionalidade. Eu tenho dupla cidadania. Sou portuguesa porque minha avó nasceu lá. E eu viajei depois mais 2 vezes, morei em Londres, depois em 2013, fiquei um mês em Londres estudando. Estava estudando uma escola de inglês. Depois eu voltei, fiquei um mês em Portugal. E tem uma história toda de viagens nesse livro também, é o último capítulo, entendeu? Aí tem uma história assim envolvendo essas viagens, várias viagens que eu fiz lá em Portugal. E é isso, eu morei 2 anos lá, depois que eu voltei para o Brasil, entendeu? Ah, então temos aí uma experiência em outro local, onde a autora também vai nos relatando. Quer dizer, tem muita coisa, né? A Maristela falou que desde a infância ela vem colocando ali tudo o que ela passou, todos os processos evolutivos. Hoje, Maristela, como é que você
se vê hoje, né, depois da publicação desse livro, com tanta gente lendo ele, principalmente familiares, amigos, conhecendo você de uma outra maneira? Como é que você se vê hoje e quem era você antes, entendeu? Como é que você se vê? Então, realmente fica diferente, porque você tem uma história publicada, né? Sim. Por mais que às vezes você fala, nossa, mas eu mudei tanto, a gente está sempre mudando, né? A gente está sempre se transformando. Eu já me mudei muito depois que eu escrevi esse livro que eu publiquei. Tanto que eu quero fazer um segundo livro com outras ideias, com a transformação que eu já sofri depois de publicar esse livro. Mas eu acho que ele tem o seu fundamento, que tem a sua importância na minha vida, né? Porque, afinal de contas, desde a juventude, eu queria publicar um livro. Era um sonho, é a realização de um sonho, sabe? Quando você realiza um sonho. Eu tinha essa ideia fixa de publicar um livro. Eu já tinha tentado, quando eu vim para São Paulo, quando eu formei na PUC São Paulo, eu fiquei 3 anos fazendo uma pesquisa de a busca do autoconhecimento, entrevistando, porque eu tinha filmadora na época, entrevistando pessoas que estudavam autoconhecimento. E eu fiz várias entrevistas, e dessas entrevistas eu passei para o papel e fiz um calhamaço de, de entrevistas, eu tenho até hoje, mas eu não consegui publicação, entendeu? Mas quem me orientou, que eu cito várias vezes no livro, foi o Dr. Roque Tamburini, lá de Alfenas. Dr. Roque Tamburini, ele era um senhor idoso, ele faleceu com 94 anos, muito estudioso, estudava Rosa Cruz, estudava cromoterapia, musicoterapia, ele fazia psicoterapia, e às vezes eu ia para Alfenas, eu estava em São Paulo, ia para Alfenas com a cabeça toda atrapalhada, assim, estressada, não sei o que, não sei o que. Ele me fazia relaxar, me fez até projetar no consultório dele, fazia regressão a vidas passadas, sabe? E uma vez, numa regressão, ele falou que eu tinha sido escritora em outra vida, que esse fato de escrever um livro nessa vida que eu tinha desde a adolescência era coisa da vida passada, que eu já trazia da vida passada. Olha, Entendeu? que interessante, né, gente? Que maravilha. Eu sou doida para fazer regressão. Eu ainda não fiz, não, mas tenho vontade de fazer. Vamos ver Eu se eu fiz consigo fazer. umas 3 sessões de regressão com ele. Inclusive, uma vez, ele falou assim para mim, minha mãe já tinha falecido, eu morava em São Paulo. Ele falou assim para mim, você vai conseguir falar com uma pessoa muito querida hoje na regressão. E eu consegui conversar, ter contato com a minha mãe, não conversar, ter contato e ouvir uma mensagem dela falando que estava orgulhosa de mim, que eu tinha me formado em jornalismo em São Paulo, que estava muito orgulhosa de mim e tal, não sei o quê. E ela falou umas características dela e realmente foi, entendeu? Era como ela era. Eu tive um contato com a minha mãe. Que maravilha, né, gente? Uma experiência aí única. Agora, ô Maristela, quem quiser comprar teu livro, aonde ele está à venda? Está na Amazon. O link, eu enviei para você, não enviei o link da Amazon? Além da Amazon, ele está à venda mais Tá em na algum Livraria lugar? Consegue Cultura. diretamente com você? Diretamente comigo, pelo meu Instagram, é só pedir. Mas está comigo em casa, eu tenho alguns exemplares ainda. E também na Livraria Cultura, na Martins Fontes, na Livraria do Espaço. Maravilha. Então, gente, só jogar lá no site da Amazon, Ecloda-se, Transformação Existencial, que vocês vão encontrar o livro da Maristela e vão poder adquirir
tanto no formato físico quanto no formato digital. Maristela, qual é o seu Instagram? Maristela.siqueira1. Gente, esse... Arroba maristela.siqueira1. E esse Instagram... Tem também o Instagram Ecloda-se. E tem também o Instagram Jornalista Escritora Ecloda-se. Jornalista _ escritora Ecloda-se. Tem 4 Instagram. E tem também o de corretora. Muito bem, a live vai ficar gravada aqui no Instagram da autora e vai ser distribuída nas plataformas do podcast, do Livro Não Me Livro, canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon, TikTok, Kawaii, obviamente, o Instagram meu e dela, tá? Então já corre lá, já se inscreve, não deixa de seguir a Maristela, @maristela.siqueira1 ou o livro, o Ecloda-se, tá? Qualquer curiosidade, manda um direct para a autora. Ficou interessado em comprar o livro, manda um direct para ela, às vezes vai até autografado, entre outras coisas. Maristela, querida, só te agradecer por esse tempo e por esse bate-papo, tá? Te desejar sucesso e que você volte sempre que você quiser. Nossa, eu gostei muito, foi muito um prazer de falar com você e de poder expor a minha história aqui com você. Muito obrigada. Adorei. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que mais tarde, 8h30, estarei novamente com autores nacionais. Maristela, quando você fechar aqui a live, você vai aí no xizinho, tá vendo? Em cima no seu lado direito. Você vai fechar e vai salvar. Vai botar ali, compartilhar. E vai deixar que o resto eu faço, tá? Ah, tá bom. Então, é isso aí, gente. Se vocês quiserem o livro, eu tenho para vender. E também tem na Livraria Cultura, na Martins Fontes. É isso aí.